Juliana Rosa, jornalista especializada em economia e que está tendo um trabalhão ultimamente. A gente mal saiu desse furacão que passou sobre o mundo com a Covid-19 e acordamos hoje com a notícia da invasão da Ucrânia pela Rússia. E claro, com muitas consequências já no mercado financeiro e nas expectativas dos agentes do mercado também, não é, Juliana? Bom dia. Bom dia, tá um caos, né, Thaís? Bom dia para você, para Oi, a Ju. Sônia, para o Bom, Pedro, querido. todo mundo aí que está ouvindo a gente, ouvinte. A gente tem nesse momento o dólar voltando a subir com força. A gente falava ontem de dólar abaixo de 5, o dólar agora está R$ 5,06. O petróleo passando dos US$ 100 na maior cotação desde 2014. Os preços internacionais, de uma maneira geral, estão subindo com força. A Rússia é o maior exportador de trigo. Trigo está subindo muito agora a cotação aqui na Bolsa de Commodities, soja também. Então você vê, não é só petróleo, né? Acaba trazendo todo um clima de aversão a risco de interrupção de fornecimentos. A Ucrânia também é grande produtor e exportador de trigo, de milho. Então a gente acaba tendo uma pressão de preços aí generalizada, podendo gerar uma inflação ainda maior mundo afora. Aqui a gente já tem fechamentos de bolsas asiáticas já com quedas também fortes, Europa caindo também ladeira abaixo, a Alemanha, que depende muito do gás da Rússia, está com queda de mais de 4%, todas as bolsas europeias, as primeiras movimentações da bolsa aqui de São Paulo também apontando queda acima de 2% aqui da bolsa brasileira, Bitcoin com queda de 7%, bolsa de Moscou caiu mais de 50%, as negociações estão paralisadas na bolsa de Moscou, o rublo, a moeda russa, com a menor cotação da história, queda de mais de 10% nesse momento. E aqui para o Brasil, essa preocupação com aumento de dólar, aumento de petróleo, impacto em combustível, que a gente vem conversando muito, impacto também em fertilizantes, porque a gente compra muito da Rússia, até 30% de componentes de fertilizantes usados no agronegócio vem da Rússia. Então, com esses preços muito altos e também esse medo nesse momento de não entrega de fertilizantes, também gera muita apreensão para a produção agrícola, para preços de alimentos também. E quando a gente vê aqui trigo, principalmente, que depende aqui muito da Rússia, a cotação internacional de trigo, podendo afetar preços de massas em geral, farinhas, pães. A Ucrânia também é grande exportador de trigo e de milho, principalmente. Milho também é base da ração animal, então nesse momento o milho está em alta forte e acaba trazendo com ela o preço da soja também, porque milho e soja competem por área plantada, então normalmente quando sobe um, sobe o outro. O frango come milho e soja, né? É base da ração animal, então também se pressiona aí preços de carnes em geral. Então vocês veem que está tudo muito interligado, né? E essa inflação, que é um problema mundial, acaba sendo turbinada nesse momento. Esses primeiros movimentos são de mais pressão inflacionária. Juliana, você consegue enxergar pelas conversas que você teve com economistas, pessoas acompanhando, porque está tudo acontecendo agora, não é? Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente aqui na Rádio Bandeirantes é a página viva da história. É o que acontece. Para quem trabalha com cenários, os cenários que eram de uma forma até ontem, hoje já são completamente diferentes e mais múltiplos. Mesmo assim, quem é que pode ganhar com esse conflito, Juliana, do ponto de vista econômico? Quem vende petróleo, né, Thaís, nesse momento, petróleo, gás disparando, agora o mundo, como você falou, era um ontem, o mundo é outro hoje. Então tá tudo ainda bagunçado, aquelas peças no tabuleiro, né, viraram o tabuleiro e a gente não sabe como é que vai se reorganizar isso tudo. Então, o primeiro movimento é sempre de aversão a risco, depois a situação pode acomodar, mas a gente não sabe até onde pode ir, como é que vai ser o envolvimento dos países
do Ocidente nessa guerra, e as sanções principalmente, porque até então as sanções impostas para a Rússia, impostas pela Europa e pelos Estados Unidos, foram consideradas brandas. E agora as sanções podem, obviamente, serem mais duras, e isso tudo pode afetar ainda mais as negociações internacionais. O que se temia até então, me lembro que muitos analistas estavam de olho em risco de afetar o sistema SWIFT, que é o sistema de compensação do dinheiro. Se houver qualquer tipo de sanção à Rússia, a operação desse sistema de compensações financeiras não tem como importar, porque não se consegue pagar e receber financeiramente. Quem poderia ajudar a Rússia numa situação como essa é a China, mas a gente está vendo que a China também não está disposta a bancar uma situação a favor da Rússia contra o resto do mundo, né? Então, a gente vai ficar de olho agora no envolvimento do mundo nessa guerra e essas sanções que acabam podendo afetar ainda mais o fornecimento dessas matérias-primas tão fundamentais para o funcionamento da economia via petróleo, via gás e todo o impacto que a gente está vendo que acaba sendo um efeito cascata e afetando os preços de combustíveis, de alimentos, de todo tipo de produto que acaba sendo arrastado nesse momento pela aversão a risco e a disparada de preços internacionais como um todo. Juliana Rosa, jornalista especializada em economia, vai ajudando a gente aqui a manter o ouvinte da Rádio Bandeirantes bem informado sobre o mercado de hoje, é claro, com uma turbulência maior no horizonte. Obrigada, Juliana, até já, bom trabalho para você. Obrigada, bom dia para gente. Bom dia, 10 horas.